Essa operação automatizada é responsável por fazer scrap diretamente na biblioteca de anúncios Meta, escolher quais são criativos escalados e, a partir disso, recriar esses anúncios no completo automático. Eu sou o Jeff e eu vou te mostrar um pouco mais sobre essas automações. Bom, primeiramente vamos entender parte do processo. O que eu vou te mostrar aqui é somente uma parte de uma das nossas operações e eu vou trazer algumas dessas automações simplificadas para ficar mais fácil de você entender. Bom, primeiramente, é muito importante que você entenda que não são somente automações isoladas, e sim um processo. Basicamente, nesse processo, nós vamos ter diversos agentes e automações, cada uma delas tem um papel específico para que a gente, ao final, tenha uma empresa, ou seja, um processo completamente automatizado. O primeiro passo é a mineração de produtos. Então nós temos uma automação que fica durante o tempo todo minerando produtos nas plataformas ClickBank, BuyGuts e outras plataformas estrangeiras para vendas na gringa. Mas o nosso assunto principal hoje é de mineração de criativos. Então nós vamos diretamente para o ponto desse vídeo. Mas depois que nós temos a mineração de produtos, temos também a mineração de palavras-chave. Ou seja, a partir dos produtos escolhidos, os agentes conseguem definir quais são as principais palavras-chave para que a gente possa chegar no nosso ponto principal do vídeo, que é a mineração de criativos. Basicamente, o que a nossa automação vai fazer é encontrar potenciais criativos escalados a partir de algumas plataformas e nós vamos então recriar. A própria automação vai conseguir recriar esses criativos de acordo com o que ela acha interessante. Então vamos lá, existem alguns pontos de scraps diferentes. Quando eu estou falando de scrapping aqui, eu estou basicamente te falando da possibilidade de varrer as plataformas para conseguir entender o que existe de interessante nessas plataformas e levar para automação. Aqui existem as possibilidades de, por exemplo, fazer a busca diretamente no Pinterest. Lá no Pinterest nós temos uma biblioteca, um acervo incrível de criativos que você pode remodelar. Mas, nesse vídeo, eu vou abordar a automação principal que faz o scraping diretamente lá no Meta Ads Library, ou seja, a automação vai fazer o processo de scrapar, ou seja, de buscar anúncios escalados diretamente na biblioteca de anúncios Meta e a partir desses anúncios a nossa automação vai recriar. Bom, é importante você entender que cada automação vai partir de uma estratégia e aqui eu quero te mostrar uma estratégia mais aberta para que você entenda as possibilidades. Nessa automação, nós estamos usando então como base uma planilha. Aqui nessa planilha nós temos alguns produtos que foram minerados pela automação, então nós temos os produtos e também os criativos para serem remodelados. A nossa automação vai seguir a partir desse fluxo. O primeiro passo é a automação buscar o nome de algum produto que a própria automação conseguiu minerar. Então veja que nesse caso ela pegou aqui esse produto Fit Expresso, lembrando que esse processo foi feito também por uma automação. Se vocês quiserem eu posso falar sobre automação de mineração de produtos. E aqui ela já trouxe também algumas palavras-chave. Lembrando que aqui nós estamos lidando com a primeira etapa da automação, que basicamente é o processo de mineração de produtos e também de mineração de palavras-chave. Esse processo vai dar aqui os ativos necessários, as informações, para que a gente faça a mineração dos criativos. Portanto, com a descrição e as palavras-chave desse produto, nós podemos então passar para dentro da nossa automação quais são os pontos principais. Aqui nós definimos alguns pontos-chave, como API, chave de API de algumas ferramentas que nós vamos usar, assim como as palavras-chave. A automação vai então, a partir de um código, definir algumas palavras-chave para que a gente consiga fazer o web scraping. Ou seja, eu quero aqui escolher, definir alguma palavra-chave desse produto para fazer a busca diretamente na biblioteca de anúncio. Veja que aqui nesse processo, a minha automação escolheu uma palavra-chave que é a lose weight, ou seja, perca de peso em inglês, que tem a ver então com o meu produto. A própria automação fez essa definição e aqui nós podemos colocar nas regras diversos parâmetros para que ela consiga definir essas palavras-chave. Lembrando que aqui eu estou fazendo um processo somente para uma palavra, mas em escala a automação faz para todas as palavras. Veja que aqui ele escolheu várias palavras-chave relacionadas a esse produto, portanto, nós conseguimos inserir um loop dentro de produção
para que a operação se repita para todas as palavras-chave. Bom, o que nós vamos fazer agora é basicamente o processo de web scraping, tá? Mais conhecido como scraping, que basicamente vai pegar uma palavra-chave e fazer a busca diretamente aqui na biblioteca de anúncios, porém dentro da automação, ou seja, ele vai fazer uma requisição a partir de um código. Para isso, eu estou usando aqui a API-Fi. Qualquer pessoa pode utilizar a API-Fi utilizando alguma ferramenta de web scraping. Eu estou usando aqui o Facebook Ad Scraper da própria API-Fi, então veja que é uma ferramenta direta da API-Fi. Então, basicamente aqui nós precisamos passar a URL, ou seja, a mesma configuração que você passa utilizando a biblioteca de anúncios, você consegue passar aqui para essa ferramenta de scraping e ela vai te devolver todos os resultados a partir de um formato em JSON, ou seja, a própria automação vai conseguir lidar com todos os resultados. É exatamente isso que nós fazemos aqui. Eu passo então todos os parâmetros a partir do nosso body. Nós passamos a URL e aqui dentro da URL nós temos a query, ou seja, nós temos aqui qual é basicamente a palavra-chave que nós vamos buscar e nós trabalhamos isso de forma dinâmica. A automação vai ter então aqui a palavra-chave a ser buscada diretamente na nossa biblioteca de anúncios a partir então da automação anterior. Aqui nós passamos também um limite de resultados, nesse caso eu estou trabalhando com um limite de 40, em produção nós trabalhamos sempre com um limite maior. Bom, depois desse processo, a automação basicamente vai trazer aqui o resultado dos anúncios, ou seja, tudo que está diretamente na nossa biblioteca de anúncios vai ser expressada a partir desse elemento. Veja que aqui nós temos os textos dos anúncios, nós temos também basicamente qual é o tipo desse anúncio, se é uma imagem, se é um vídeo. Nós temos aqui a URL dessas imagens, ou seja, todos os elementos que em padrão estão diretamente na página acessível visualmente, nós vamos conseguir receber esse elemento já formatado em texto para que a automação consiga fazer o filtro. Veja que aqui nós temos diversas variáveis, como por exemplo, o tipo de CTA, qual é o display format, qual é a descrição do link e, portanto, com esses atributos nós conseguimos fazer o filtro a partir da automação. Bom, lembrando que nesse caso nós vamos trabalhar com basicamente alguns processos. O primeiro é entender os tipos de criativos, tá? Nós podemos trabalhar tanto com um processo para criativos de imagens, quanto também um processo para criativos de vídeos. Então, sim, as automações conseguem remodelar e subir as campanhas com criativos de imagens e criativos de vídeos. E nós também vamos precisar trabalhar com alguns KPIs. Ou seja, entender quais são os criativos de dentro da biblioteca de anúncios que vão ser usados. Até porque aqui, nesse caso, por exemplo, ele trouxe 40 itens, tá? Então a gente precisa agora filtrar esses 40 itens. Para isso, existem algumas possibilidades. Você pode pedir para que um agente faça essa análise ou você pode trazer aqui a verificação. Bom, no meu caso específico, eu vou trabalhar com basicamente duas variáveis. A data de veiculação, tá? Basicamente, quando você acessa aqui a biblioteca de anúncios, nós conseguimos ver a veiculação, a data de início de veiculação de um anúncio. Nesse caso, por exemplo, ele começou no dia 1º de outubro. Então, eu consigo ter um parâmetro de que, caso o anúncio esteja rodando há muito tempo, provavelmente esse é um bom anúncio. Até porque o anunciante não iria deixar esse anúncio rodando muito tempo, caso ele não fosse lucrativo. Então, esse é um dos parâmetros de comparação que nós usamos. Existem outros parâmetros também, e principalmente a repetição de criativo. Aqui dentro da biblioteca de anúncios, nós também conseguimos visualizar quando um criativo é repetido. Veja que esse anúncio aqui, por exemplo, nós temos 4 anúncios usando esse mesmo criativo e esse mesmo texto. Ou seja, é mais um tipo de indício de um bom criativo. Aqui eu trago, então, basicamente 2 KPIs. O tempo de veiculação de anúncio e também a repetição desses criativos. Mas é claro que eu não vou ficar analisando essas métricas de forma manual. A minha automação vai fazer isso por mim. Então aqui eu vou ter basicamente alguns modelos que conseguem fazer esse processo. Aqui nós temos basicamente uma condição que vai verificar o número de anúncios
que nós estamos utilizando naquela sequência, que basicamente é essa comparação que eu fiz. Nós vamos visualizar quais são as campanhas, quais são os anúncios que estão repetindo esse criativo. Ou seja, a automação vai fazer essa comparação e vai dividir para mim. Basicamente, as campanhas que nós temos anúncios repetidos e as que não tem. E assim nós vamos conseguir, então, ter uma separação dupla, ou seja, ter uma validação de fato dos melhores criativos. Nesse caso, além de fazer a separação de quais são os criativos que estão sendo repetidos, nós também definimos aqui o mais antigo. Então nós temos um código que vai fazer basicamente o processo de validar as datas. Aqui ele vai comparar as datas que os criativos foram veiculados com a data atual. E assim, a automação consegue chegar em quais criativos estão rodando há mais tempo. Dessa forma, então, a própria automação vai conseguir chegar em algum criativo. Aqui, por exemplo, ela chegou nesse modelo de criativo. Lembrando que ele está trabalhando aqui com a palavra-chave de perca de peso, então provavelmente nós teremos apenas criativos desse modelo. Lembrando que a automação também pode trazer outros tipos de criativos e nós usamos agentes para conseguirem analisar os resultados e a partir desses resultados filtrar somente anúncios que têm de fato relevância visual com o termo. Então esse aqui é um dos criativos escalados que a nossa própria automação conseguiu encontrar sem que eu tenha que fazer nada. E o mais importante é que depois que ela faz esse processo, a automação ela vai fazer uma descrição dessa imagem. Então ela baixa aqui o nosso arquivo e ela faz uma descrição. A automação, a partir de um prompt de análise, que eu estou usando a OpenAI para fazer a análise de imagem, vai trazer então basicamente quais são os principais pontos dessa imagem, quais são as cores, quais são os textos utilizados. Isso porque a nossa próxima automação tem como objetivo refazer criativos no estilo desse criativo escalado. Ou seja, ela vai conseguir visualizar esses padrões ou o que tem de elemento principal nessa imagem para conseguir refazer o criativo. Lembrando que aqui eu te mostrei uma sequência simplificada de um criativo, de um processo de seleção de criativo, principalmente de imagem, mas o mesmo vale também para vídeo. Então vamos lá, vamos visualizar a nossa próxima sequência. Aqui nós temos a remodelação de criativos. Veja que a nossa automação, que vai ser executada também de tempos em tempos, vai buscar basicamente nosso criativo de base. Aqui eu tenho a URL do criativo original, que a nossa automação anterior conseguiu filtrar. Eu tenho também a transcrição, caso seja um criativo em vídeo, ou então a descrição, caso seja um criativo de imagem. Nesse caso, nós temos a descrição da nossa imagem completa, que a nossa automação anterior nos forneceu, e eu tenho também a descrição que foi utilizada no anúncio. Porque como eu estou remodelando aqui um criativo, eu posso utilizar, além do nosso processo da imagem, também os textos utilizados na descrição. Então é algo que facilita bastante. Bom, depois nós temos aqui um agente que é o nosso criador de prompt. Ele vai criar o prompt completo de acordo com a análise do nosso conteúdo. Então, eu tenho ali um agente que vai fazer o processo de análise da nossa imagem original. Então, lembrando que essa aqui era a nossa análise, aliás, a nossa imagem original. A partir dessa imagem, nós temos então um prompt completo que vai descrever o resultado dessa imagem para que a nossa automação consiga recriar uma imagem parecida ou várias imagens com o mesmo estilo para a gente conseguir reaproveitar aquilo que vem funcionando. Então nós temos aqui basicamente o nosso prompt completo. Veja que a própria automação já forneceu aqui o hexadecimal, por exemplo, de algumas cores do background, do que tem na frente, do que tem atrás dessa imagem. E agora, para recriar essa imagem, nós precisamos, é claro, de alguma boa API para a criação dessas imagens. Bom, eu estou usando aqui a Move API para fazer esse processo. A Move API é uma API incrível para a criação de imagens, TTS, vídeo. Você precisa, nesse momento ainda, fazer a requisição do acesso. Talvez no momento que você assistir ela já esteja aberta, mas nesse momento você precisa fazer o pedido aqui de acesso à API e ela faz um processo incrível através do nosso modelo. Veja que aqui eu estou usando o modelo de HyperImage. Então eu consigo, a partir do modelo Creative, conseguir já ter os criativos prontos em apenas uma requisição. Então é exatamente isso que eu faço nessa automação. Aqui, ó, eu envio, então, a partir desse meu Node,
Para dentro da Move API, eu tenho aqui uma chave de acesso, eu vou enviar o meu prompt, tá? Então aqui eu estou passando qual é o prompt, eu posso fazer isso de forma fixa, ou eu posso passar também esses meus prompts dinâmicos, parte fixa, parte dinâmica, no caso desse prompt aqui. E a partir disso, então, eu vou ter o meu resultado. Sempre que nós trabalhamos com a requisição de algum ativo de imagem ou algum ativo de vídeo que demore um certo tempo, a gente precisa aqui de um wait para fazer, então, o processo de aguardar a criação, ou seja, a finalização dessa minha requisição. Por final, eu tenho aqui, então, o resultado da Move API. Eu vou te mostrar, então, alguns resultados da remodelação desse criativo de imagem e ele vai salvar depois na minha base. Bom, esses aqui são alguns dos resultados que a API já me retorna direto. Então veja que nós temos diversos resultados diferentes, porém bem parecidos, tá, com a nossa imagem original. Ele manteve o mesmo estilo de imagem de fundo, a outra também utilizava um estilo mais praia, cores de fontes. Então todas essas imagens, elas foram criadas a partir do nosso prompt de referência, que na verdade foi a remodelação de um criativo. Então, nós não precisamos mais de um designer ou de algum processo manual para refazer um criativo de imagem. Aqui, a própria automação pega a referência e cria diversos criativos. E depois, no final dessa automação, é claro que ela salva aqui na nossa base todos esses criativos remodelados. Então, ela vem salvando dentro da nossa base esses criativos remodelados, porque esses criativos são utilizados na nossa próxima automação, que vai basicamente fazer o processo de subir lá no MetaEds. Eu mostrei aqui para vocês esse processo com a imagem, mas é claro que esse processo também funciona para vídeo. Por exemplo, essa aqui é uma automação que faz a mesma coisa, porém, em vez de remodelar os criativos de imagem, ela remodela aqui criativos de vídeo. Então, ela faz o processo de criar a narração com base no criativo campeão encontrado, ela faz o processo de fazer a edição do novo criativo, também aqui utilizando a Move API, que me fornece o endpoint de vídeo. Então a automação consegue criar esse meu criativo. Nesse caso, ela faz uma narração, depois ela edita o meu vídeo completo e já sobe para a nossa base. Eu vou te mostrar aqui um exemplo. Esse aqui é um tipo de criativo remodelado pela automação, então ela traz meia tela. Em metade da tela nós temos um rosto com lip sync e em outra metade da tela nós temos basicamente aqui uma representação. Lembrando que esse é um estilo de criativo que depois vai para uma VSL e ele também foi remodelado pela automação. Vamos dar uma olhada aqui. Discover the secret Mediterranean diet that helps you lose 20 pounds in 30 days. Imagine shedding stubborn pounds while enjoying mouth-watering Mediterranean meals. This isn't just another fad diet. It's a scientifically... Bom, temos aqui então um resultado bem interessante que tem um hook e depois nós temos um conteúdo a partir de um modelo VSL que foi completamente feito pela automação. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui também conteúdo sobre esse tipo de automação, que basicamente é uma automação que remodela criativos de vídeo. E depois que nós temos, então, os nossos criativos feitos, a nossa automação escolheu os criativos, basicamente ela vai acionar os nossos agentes de campanha. Toda vez que um novo criativo chega dentro da nossa pasta do Google Drive, ou então chega dentro da nossa planilha, nós temos outras automações que vão subir todos esses criativos para dentro de uma campanha do MetaAds. Esse aqui é o exemplo de um desses criativos. Basicamente, toda vez que nós temos uma leva de criativos, de 3 em 3, de 5 em 5, isso você pode definir a partir da configuração da automação. Ela vai, então, trabalhar com o trigger do Google Drive toda vez que esses arquivos forem criados. Nós temos aqui um agente que vai fazer a validação desse criativo. Ele vai criar a campanha no MetaAds, ele vai criar o ad set, ele vai subir o vídeo ou imagem, vai subir os nossos anúncios e vai trabalhar diretamente com o nosso banco de dados. Lembrando que esse aqui é um estilo de automação em V3, grande parte das nossas automações são em V3, porém eu te mostro em um formato simplificado, como esse aqui, para que você consiga entender o processo. E basicamente, esse processo automatizado consegue colocar no automático parte da minha operação, que fica o tempo todo minerando novos produtos, depois fazendo a validação de criativos, recriando criativos, subindo as campanhas no completo automático, e dessa forma eu consigo ter uma operação
100% automatizada de vendas na gringa. Se você quer entender mais sobre alguns desses processos, ou que eu fale mais sobre um dos pontos que eu não consegui abordar nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo alguns conteúdos relevantes e alguns links relevantes para você conseguir entender como construir suas operações automatizadas. Eu espero que você tenha curtido o conteúdo desse vídeo e até a próxima!